Que eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu e o Raul somos péssimos de network. Porque às vezes a pessoa está tentando uma coisa que deu certo até aquele momento, e a pessoa fica travada naquilo, né? Naquela coisa do quem mexeu no meu queijo. A pessoa tem um tempo inteiro insistindo numa coisa que deixou de funcionar. Deus está dando todos os sinais do mundo que é para evoluir, a pessoa continua dando cabeçada. O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa fala assim, legal, vou ser consistente. Então eu vou dispersando durante a semana momentos que exijam consistência minha. Cara, não vai acontecer, porque você vai ter que ser consistente todos os dias. Aí, para quem não tem essa característica de organização, de consistência, ou que tem uma rotina que fica o tempo inteiro te estimulando a fazer outras atividades, você não vai conseguir ter consistência todos os dias. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano. Estamos aqui pilotando mais um nosso programa semanal de gestão, vendas e liderança, o podcast Venda Mais. Antes de começar, lembre sempre de curtir, de comentar, de compartilhar. Lembre que um comentário seu para nós vale muito. A gente adora quando a gente escuta, né, e vê comentários das pessoas sobre o podcast. É um trabalho que a gente se dedica, gosta de fazer. E hoje é um programa diferente, porque a gente vai, na verdade, fazer uma grande recapitulação. A gente estava notando outro dia que a gente, né, a gente chegou no 50º, uma palavra bonita para fazer forca, né? Quando você vai falar forca com as crianças, você coloca 50º. E quando a gente, né, gosta de chegar nessas datas limite, assim, que você chegou num momento marcante, a gente vamos fazer um momento de reflexão. Então, o podcast de hoje, na verdade, é uma sequência de lições que a gente tirou fazendo o podcast. Eu trouxe lições que eu estava fazendo as anotações de coisas que eu mesmo aprendi, né? O impacto que o podcast teve para mim. E o Marcelo revisou todos os podcasts que a gente já fez e tirou sacadas dos convidados. Então você vai ver que a conversa vai fluir hoje entre essas sacadas, nessa evolução, esse processo todo e coisas que a gente trouxe e que a gente pode aprender. Então, Marcelo, antes da gente começar, algum recado, algo que você queira falar? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você de novo, Raul. Prazer estar com todo mundo que nos ouve aí no podcast Venda Mais. Vai ser um bate-papo muito bacana, porque 50, né, Raul? Porra, 50, quando você vê, parece nada, né, cara? A gente começou lá atrás e de repente já está nos 50 e quanto aprendizado teve. E hoje o bate-papo vai ser exatamente sobre isso. Então, maravilha. Primeira coisa que eu trouxe como sacada foi a necessidade de evoluir. Então, para você que está nos vendo ou nos ouvindo, o podcast nasceu quando a revista Venda Mais em papel morreu. E a morte da revista Venda Mais foi um processo complicado para mim emocionalmente, né, financeiramente, minha história de vida. O próprio Marcelo, né, esteve sempre ligado a isso. Então, a gente, né, sempre ia nos lugares, as pessoas conheciam a gente pela Venda Mais. Mas a gente começou a notar que, por exemplo, meus filhos, os filhos do Marcelo, não pegam uma revista, a não ser que seja um mangá, sei lá, né? No máximo isso vão pegar, mas não pegam uma revista nem a pau. Você vê a seção de revista em alguns lugares, pessoal, é velho, né? Do tipo, não tem, né? Que nem jornal, assim, o que é jornal? Né? Então, tipo, foi mudando esse processo e a gente decidiu, bom, precisamos evoluir também. Quando eu tenho feito, né, alguns trabalhos, tem sido importante reforçar para as pessoas uma pergunta que eu sempre faço, porque às vezes a pessoa está tentando uma coisa que deu certo até aquele momento, e a pessoa fica travada naquilo, né? Naquela coisa do quem mexeu no meu queijo. Tipo, a pessoa tem um tempo inteiro insistindo numa coisa que deixou de funcionar. Deus está dando todos os sinais do mundo que é para evoluir, a pessoa continua dando cabeçada. E aqui acho que estava acontecendo um processo muito parecido, e quando você consegue fazer essa transição de uma maneira calma, pensada, planejada, a vida é muito mais fácil, é muito mais tranquila. Você não precisa ficar tomando tanta pancada com o universo te mandando sinais de que você precisa mudar. Você pode sim fazer esse processo de evolução, e esse processo de evolução, no fundo, está muitas vezes desapegar um pouco ao que vinha funcionando, mas já deixou de funcionar, e você agradecer por isso, certo? Então, porque às vezes a gente se apega de um jeito que a gente começa a só pensar no que vai perder. Eu sempre, né, penso assim, do tipo, o que a gente vai ganhar? Qual porta se abre? Não fique prestando atenção na porta que fecha, fique prestando na porta que abre, porque, né, outras coisas interessantes podem acontecer, né? Como o podcast trouxe, e como para você que está nos vendo, nos assistindo, provavelmente pode estar pensando algum momento da tua vida que você teve que abrir mão de alguma coisa para poder fazer outra, e na verdade abre um caminho novo. Então isso é muito bom, e para isso também tem que ter um pouquinho de humildade de passar pelo processo de aprendizado.
Quando a gente tinha lá 20, quase 30 anos de fazer revista, a gente fazia com o pé nas costas revista. Fazer podcast já é um outro processo. Não sabíamos fazer podcast, então, tipo, né, começa a dar aquela insegurança, que eu acho que é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas não evoluem, essa mudança, a insegurança que a mudança dá. Então, de novo, veja que a gente está falando, né, eu estou falando das lições do podcast, mas eu estou tentando colocar isso de uma maneira mais abrangente para você parar para pensar na tua própria vida e dizer quando é que foi que, de certa maneira, eu briguei contra a mudança, porque no fundo mesmo era insegurança minha de não conseguir fazer esse processo, de não conseguir evoluir, de não conseguir adaptar. Mas esta questão de você evoluir constantemente e fazer com que aquela frase do Gabriel Pensador que eu gosto muito de seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, aqui é exatamente isso. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Encontre novas formas de se expressar, teste coisas novas, porque nesse processo você consegue fazer com que a tua missão, o teu trabalho aconteça com canais diferentes. Eu me lembro que na pandemia muita gente dizendo, meu Deus, Raul, eu não consigo vender porque eu não consigo visitar clientes, não consigo receber, eu não consigo um monte de coisas. Eu disse, pare, espera aí. A missão continua. Continuamos tendo clientes que precisam da gente? Sim. Então, continuamos fazendo o nosso trabalho, só que precisamos encontrar um canal novo de... Qual que é esse formato novo de trabalho? Tem sempre um. Quando uma porta se fecha, pode ter certeza que a outra que está se abrindo. Ok? Então, essa para mim é a primeira lição. Marcelo. Não, sensacional, Raul. Acho que, pô, quem sabe essa seja a lição que originou, né, o podcast, né? E é impressionante, gente. A gente não conseguia fazer o podcast enquanto tinha revista. Isso é uma outra coisa, né? Se você tem energia em vários lugares, você não consegue, pô, sair um negócio novo do papel é algo que demanda uma energia muito forte. Se você continua investindo energia em algo que não faz mais sentido por um momento, por uns, enfim, resultado, qualquer coisa que seja, dificilmente esse outro negócio vai germinar. Né? E a gente foi no extremo disso, porque a gente começou o podcast depois de ter terminado a revista, até fazendo uma autocrítica, pô, poderia ter começado antes e ter feito a transição da revista já para o podcast. Então vem aqui uma autocrítica no processo. Poderia ter começado antes, mas a gente não conseguiu. Por quê? Porque é muito importante isso que o Raul falou, de fechar a porta. E outra coisa super importante para nós, assim, nos nossos projetos de consultoria, principalmente, é que às vezes a gente chega no cliente e fala assim, pô, cara, isso daqui não dá mais resultado. Daí o cara sempre fala, mas eu comecei a minha empresa fazendo isso. Eu falo, cara, eu tenho uma história para te contar. A Venda Mais também começou fazendo uma revista. E hoje a revista não existe mais, né? Então, assim, eu sei o quanto dói, eu sei o quanto é sofrido, principalmente pro Raul, que começou a revista lá atrás, eu entrei depois, e eu sei o quanto dói o processo. E eu vi isso acontecer no Raul e também vi em mim, porque, pô, o artigo do mês lá me apaixonava, mas chega uma hora que não dá mais e você precisa decidir mudar. Então, se tiver que mudar, decida, vai lá e faz. E abre a porta nova, né? Dos podcasts que a gente já fez, algum que comentou, falou sobre isso, algo que você queira trazer? Cara, de todos os podcasts aqui que eu fiz uma anotação aqui que eu achei super bacana, para mim é de reinvenção desse processo, foi do Bottini, né, cara? Porque o Bottini era o Bottini lá da TV, de vender produto na TV, e o Bottini virou um cara que grava material para outras empresas. O Bottini saiu da TV e se projetou para 1 milhão de outras coisas, né? Mas enquanto ele estava na TV fazendo aquilo 10, 8, 9, 11 horas por dia, quem sabe ele não tivesse nem tanto tempo e quem sabe ele não ganhasse nem tanto dinheiro quando ele ganha hoje fazendo coisas que originaram da TV. E eu tenho certeza também que se for perguntar para ele, pô, será que você podia ter saído antes? Eu não tenho dúvida que ele falaria, pô, daria para ter dado esse passo antes. Hoje eu sou mais bem, ganho mais, faço mais coisas, estou menos preso a um lugar só. Mas ele, para mim, é um pouco desse exemplo de reinvenção dentro dos podcasts que a gente gravou, sabe, Raul? De sair de um ponto e multiplicar para o mercado. Hoje o Bottini dá palestra, faz podcast para empresa, lança produto para empresa, faz live. Cara, ele é um cara que saiu da TV, mas conseguiu se desdobrar para tudo isso. Para mim, eles foi um grande exemplo. Perfeito, excelente. É engraçado que eu senti isso também quando se aprofunda a conversa com o Bottini, você se vê que ele sabe muito, né? Ele sabe muito. Ele me lembra o baterista do Rolling Stones, que era um cara que se você pegar, ou por exemplo,
o Ringo Starr dos Beatles, que se você pega a música exigia que ele fizesse uma batida muito simples, muito tranquila. Ele é excelente tecnicamente, só que o cara tava ali, ele tem que fazer jogar o jogo, certo? Mas depois o cara, quando você fala com você vê que a pessoa evolui, que ela sabe, e que tem, então, eu acho que é uma outra sacada aqui, tirando disso, é de você por exemplo, a gente que né, pô, estuda muito, fala muito, etc. É uma arte você escolher a coisa certa para falar, não 18 coisas para falar. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de venda consultiva, qual é a pergunta que eu vou fazer? É a pergunta. Certo? Não está dando mentoria, qual é o aconselhamento, né? Tipo, porque senão a gente chega com aquele leque todo de todas as coisas. E o Botini, acho que é isso, ele tem um leque gigantesco, ele aprendeu a dizer, isso aqui agrega valor, isso aqui eu sei fazer bem, né? Então, tipo, foi se transformando e evoluindo, achei muito legal. Muito bem, segundo ponto que eu trouxe aqui, Marcelo, é a questão da importância da consistência. Uma das coisas que tenho muito orgulho na Venda Mais, a Venda Mais nunca falhou um mês. Nunca. E a gente já teve todo tipo de perrengue que você puder imaginar, de gráfica, no começo tinha fotolito, as pessoas nem sabem o que era fotolito, mas era de gráfica, de revisão, de erro, de não sei o que, de correio, o correio entrava em greve, certo? Tipo assim, um monte de coisas assim, tipo, troca, faz, não sei o que lá. A revista sempre, sempre, sempre saiu. Eu tive que pegar dinheiro em banco várias vezes, né, para pagar 13º, etc. A revista continuava saindo. Aquela história de que o show deve continuar. Raul casou, Raul divorciou, Raul casou de novo, Raul se mudou, Raul teve filho, né? Tipo assim, não interessa, vai sair. A Zine semanal da Venda Mais, eu já acho que são mais de 20 anos que todas as semanas sai um artigo do tipo assim, essa questão da consistência. Então, uma das grandes decisões de começar o podcast era vamos conseguir ser consistentes? Tem que ser consistente. Porque eu vejo muita gente se empolgando com algumas iniciativas, dizendo, vamos fazer, vamos não sei o que, dura 2, 3, 4 vezes, né? Aquela história de que as academias estão sempre cheias em janeiro, em fevereiro já começa a dar uma minguada e em março já não tem ninguém, porque todo mundo se empolgou em janeiro, falou, não, esse ano você vai ver, depois vai aquela curva assim. A consistência, para mim, é uma vantagem competitiva, é um grande diferencial. As pessoas não entendem, eu acho que todo mundo tinha que entender, de verdade, aquele gráfico do que acontece se você melhora 1% por dia, sabe? Tipo, porque no começo não faz diferença, tipo, você não vê, mas daqui a pouco começa a empinar, e é tão comum você encontrar pessoas que estão tendo sucesso e as pessoas acharem, da noite para o dia. Da noite para o dia aqui para você, eu cacete. A pessoa está ralando, já tomou um monte de bordoada, de cabeçada, né? Do tipo, foi para trás, foi para frente, né? Tipo, então, você vê que essa montanha russa não impede a consistência. Justamente é aí que a consistência aparece, porque se eu começo a ter dificuldades e eu já desisto, a vida passa a ser uma série de iniciativas frustradas que não evoluíram. Então você vê a pessoa com um monte de fio que, sabe, tipo, que ficou solto, tentou uma coisa, não deu, tentou outra coisa assim, a pessoa nunca foi consistente de verdade. E a consistência, para mim, por exemplo, para nós, eu acho que você pode falar disso também, ajudou muito a gente a dizer, não, é segunda-feira pela manhã. Pronto, está marcado. Bloqueou na agenda, é uma das coisas que a gente sempre fala de prioridade, né? Uma das coisas que sempre aparece nas pesquisas do Jack, né? Reclamação da equipe em relação à liderança. Falta de feedback. Você diz pro líder, você está dando feedback? Tá. Quando que você dá? Quando dá, quando pode, quando não sei o quê, quando eu tenho tempo, quando eu tô... Não. Prioridade é prioridade, tem que estar lá. Se não está bloqueado na tua agenda, então não é prioridade. Reunião de segunda-feira. Vai ter ou não vai ter? Às 8 da manhã. Vai ter ou não vai ter? Hoje eu não posso ter dentista. Vai ter ou não vai ter? Essa é a pergunta. Não perguntei se você tem dentista. Perguntei se vai ter a reunião. Certo? Tipo assim, a pegada é diferente da consistência. Eu acho que engraçado isso, porque o pessoal fala muito, o mundo está em mudança, as coisas estão acontecendo. É justamente nessas horas que eu acho que a consistência passa a ter um valor ainda maior. Porque as pessoas começam a confiar em você. As pessoas falam, esta pessoa é consistente. Esta empresa é consistente. Falei que eu vou fazer, eu faço. Falei que eu vou ligar, eu ligo. Certo? Tipo, falou que eu vou entregar, eu entrego. Então, isso é consistência. E a gente tem tentado fazer isso e demonstrar na prática algo que a gente realmente acredita. Os bastidores podem ser uma confusão. A frente para o cliente tem que estar sempre organizado. Eu fui no Cirque du Soleil essa semana, até escrevi a zine dessa semana sobre isso. É incrível, porque eu estava pensando, eu como líder, pensando como deve se organizar esta bagunça nos bastidores, que o cara entra de bicicleta, outro não sei o que, outro come fogo, outro não sei o que, pula, a música, os não sei o que, a luz, tudo coordenado, tudo funcionando bem.
Inclusive, passei uma parte do final de semana estudando isso. Achei muito, muito legal. Por quê? Porque eles querem consistência. Então, você pode ter consistência no alto nível, mas você tem que colocar isso como prioridade. Marcelo. Eu acho fantástico. E eu vejo isso muito no Raul, né? O Raul é um cara que era triatleta, tudo isso daí. Às vezes você exercita a sua vida de forma a que você tenha consistência em tudo, né? Porque tudo é uma repetição de processo, né? Você vai, se o seu esporte te ajuda a ser consistente, tudo vai te moldando em consistência ou não. Mas muita gente não é consistente, né, Raul? Muita gente não tem dificuldade dessa rotina, acha que a rotina aprisiona. E aí eu vou falar uma coisa que a gente faz muito dentro dos nossos projetos. Por exemplo, assim, tem algumas empresas que nos contratam para participar das reuniões não semanais deles, mas quinzenais. A gente entra como um agente externo da reunião quinzenal, o gestor entra e a gente entra sempre dando um treinamentozinho, um insight, alguma coisa assim que a gente pode ajudar. Muitos deles falam bem assim, cara, isso obrigou a reunião a acontecer. Né? Então, se você não é natural, você pode criar fatos que façam essa repetição acontecer. Ter um agente externo é um fato, porque às vezes o diretor tem que ter um problema, não sei o quê, a reunião continua acontecendo. Então, você precisa criar fatores que te digam, ou sim, segunda-feira é o dia que eu vou reunir. Eu sempre falo isso aqui, cara. Você tem dificuldade de consistência? É o que o Raul falou, a gente grava podcast toda segunda. Então, assim, eu tenho dificuldade de, uma reunião na segunda, uma na terça, uma na quarta. Então, assim, marca suas reuniões na segunda. E segunda, dedique-se a fazer suas reuniões. É um jeito de você ser consistente, de você se obrigar a ser consistente e você travar a sua agenda para isso. O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa fala assim, legal, vou ser consistente. Então eu vou dispersando durante a semana momentos que exijam consistência minha. Cara, não vai acontecer, porque você vai ter que ser consistente todos os dias. Aí, para quem não tem essa característica de organização, de consistência, ou que tem uma rotina que fica o tempo inteiro te estimulando a fazer outras atividades, você não vai conseguir ter consistência todos os dias. Então, pegue um dia da semana que você tem responsabilidades número 1 e joga suas consistências, sua consistência naquele dia, porque daí você se obriga a fazer, não, cara, segunda eu não viajo, segunda eu não faço nada. Segunda é o dia que eu me dedico para essa rotina aqui que acaba por sustentar minha semana. Então, se você naturalmente não é alguém que tenha muita consistência no processo, crie um modelo que facilite a sua vida, não crie um modelo que complique a sua vida. Eu vejo que muitos líderes falam, Caetano, mas é cansativo, vou fazer 4 reuniões na segunda, eu prefiro fazer uma por dia. Eu já sei o que vai acontecer, provavelmente não vai rolar, até porque você tem demandas que são naturais de surgirem e vai te tirar desse processo. Podcast é meio que isso que o Raul falou, sabe? Obrigar a gente a estar aqui juntos, e é legal, porque estou eu com o Raul aqui, a gente bate papo, a gente é sócio, amigo, não sei o quê, tudo isso criou um ciclo positivo, certo? E a gente às vezes precisa forçar esse ciclo positivo. Então não adianta você fugir, você vai ter essas responsabilidades e cumpri-las ou não é um grande desafio e você pode criar uma maneira mais fácil de fazer isso acontecer. Eu vou reforçar a questão do que o Marcelo falou aqui de proatividade em relação à organização da agenda e de você reconhecer que você tem algumas características, por exemplo, não estou sendo consistente. Ok, então eu vou tomar uma... Eu chamo isso de criar um ambiente propício. Qual seria o ambiente propício para que as melhores práticas surgissem, a minha melhor versão surgisse? Então, o Marcelo está dizendo, na prática, muitas vezes é você agrupar e joga todas as inconsistências num bloco de tempo, fica consistente ali, certo? Tipo ali, e depois você fica livre para o resto. Isso funciona super bem. Mas é uma postura proativa, eu não estou reagindo o tempo inteiro, ainda mais se eu sou líder, não? Se as demandas são quase que infinitas, certo? Sobre o meu tempo. Então as prioridades das outras pessoas passam a ser as minhas prioridades e eu começo a inverter o processo, não consigo colocar a minha primeiro. Então, tipo, você vai ter que bloquear, dizendo, aqui, isso aqui é minha prioridade. Dos entrevistados que você tem aí na lista, Marcelo, algum que você te chamou a atenção pela consistência? Tipo assim, alguém que bum, é regular? Olha, não, eu não digo pela consistência. Guilherme Machado também falou uma coisa super legal, né? O Guilherme Machado falou muito sobre lead, né? O quanto a empresa, muitas vezes, ela acaba sendo uma maquininha de moer leads consistentemente, né? E quando ela está moendo leads, ela não consegue ver outra coisa para ela fazer, né? E a rotina dela é moer leads, né? A rotina dela é atender leads. E ela para de olhar para outras coisas. Então, às vezes, a gente começa a ser constante em coisas que, na verdade, destroem a nossa organização, né? Então, assim, você cria... O Guilherme falou muito de uma organização lead dependente, né? Então, às vezes, você está num processo sistemático e numa rotina acontecendo maravilhosamente bem, mas num processo que muitas vezes é destruidor para a sua empresa. Então, foram alguns casos que eu tenho aqui
de que os processos sempre eles têm uma repetição, mas muitas vezes a repetição ela é muito nociva para o negócio, porque você para de olhar outras coisas. Acho que tem a ver com os dois pontos que a gente falou até agora. Terceiro ponto que eu vou trazer aqui né, lições do podcast foi o que eu chamo de accountability partners. Accountability é uma palavra chata porque não tem um similar no português, mas tem a ver com alguém que esteja próximo te cobrando, né? Então, accounting é contabilidade. Então, basicamente, é um parceiro de contabilidade. O fato de eu estar fazendo esse podcast com o Marcelo, no caso, faz com que ele saia. Se eu estivesse fazendo esse podcast sozinho, eu tenho certeza absoluta que eu teria feito uns, outros não. Ah, hoje eu não estou muito afim, hoje eu vou gravar. Eu vejo pelos meus vídeos no Insta, pro YouTube. De vez em quando eu vou, faço, me empolgo, aí vou, não sei, às vezes fico um mês inteiro sem fazer. Tipo, voltando para a consistência precisa muitas vezes desses accountability partners. Então, por exemplo, quando a Nicole e o Gabriel estão aqui juntos gravando com a gente sabe que eles vão estar aqui, a gente sabe que eles vão gravar. A Dani, que é quem marca os entrevistados para nós, ela vai marcar, ela está na agenda, quer dizer, de novo, aquele ambiente propício. Mas para você que está nos vendo, nos assistindo, você pode notar que você é muito, muito mais consistente quando tem mais alguém envolvido no processo. Se você vai para a academia sozinho, é muito fácil você fugir disso. Mas se você vai para a academia com alguém, você pode começar a notar como isso vai começar a acontecer. Então tem gente, por exemplo, né, vamos sair para andar, o casal sai para andar, vamos sair para a academia, o casal sai para a academia, do tipo, então, ou vou com amigos, né? Então, por exemplo, eu jogo tênis toda segunda-feira. Se eu tivesse que ficar dependendo de que, marca, desmarca, não sei o que, não sei o que, mas se todo mundo combinou que na segunda-feira às 7 da tarde vai estar lá, né, e tem sempre lá 15, 20 pessoas, e aí monta. Então você sabe que vai ter. Por quê? Porque você faz parte de alguma coisa, é mais gostoso, roda melhor. E tem outra coisa de você ter accountability partners, que é o seguinte: às vezes você não está com 100% de energia, a outra pessoa puxa. Porque na média, um dos dois energiza o outro. Né? O Marcelo e eu, é muito comum a gente começar alguma coisa onde um fala uma coisa e outro, né, começa porque abriu. A gente nem tinha pensado em falar nisso, só que um falou uma coisa, sacou. Se estiver sozinho, não tinha esse desenrolar. Porque depois eu vou falar uma coisa, o Marcelo vai desenvolver em cima disso, eu desenvolvo. Quer dizer, tipo, juntos a gente foi construindo algo que sozinho poderia ser ok, tá ok, né? Tipo, entregamos, mas na construção dos dois funciona muito bem. Inclusive, se você consegue ter esse tipo de parceiro, de parceira, de pessoa que te puxa, aproveite. O Marcelo estava dizendo, às vezes é o fator externo. Às vezes a gente contrata, por que mentoria, por que coaching, por que né, personal trainer? Por que é importante? Porque às vezes você precisa de alguém que venha e te diga, né, te dê um chacoalhão, te dê uma sacada, mas no fundo o que está dizendo tá marcado na agenda, vai rolar, tá ali. Certo? Então, eu acho isso super importante. Então, Marcelo, já fica aqui de cara, obrigado por ser meu accountability partner. Nicole e Gabriel, que estão nos bastidores também, obrigado, porque a gente só conseguiu ser consistente porque nós estamos nesse grupo que trabalha junto. Esses dias falaram assim, pô, Caetano, você e o Raul são um casal 20, né? Vocês se completam dentro do processo, né? E é verdade mesmo. E tem um entrevistado nosso que vive isso também, igual a gente vive aqui na Venda Mais, que foi o Salib, né? O Salib e o Sandro Magaldi, eles escrevem livros juntos. Pô, você não viu o podcast do Salib, tem que ver. Ele e o Sandro Magaldi escrevem juntos livros, eles fazem livros juntos, tem podcast juntos, não sei o que, não sei o que. Então veja que os dois se obrigam a continuar escrevendo livros juntos. Então vira algo assim, porque às vezes a gente quer fazer sozinho, a gente sabe o quanto é difícil a disciplina que exige você fazer sozinho, todo esse desafio que tem. E quando a gente entrevistou o Salib, ficou muito claro que ele e o Magaldi têm uma dupla, então quando um se empolga mais sobre o assunto, o outro vem complementando, o outro se empolga, e assim os caras estão escrevendo um livro atrás do outro. É o jeito deles trabalharem. Então a gente gosta muito desse processo de ter parceiros, para que esse parceiro nos puxe. Porque muitas vezes sozinho é muito difícil de fazer. E mesmo quem faz sozinho tem algum parceiro, mas muitas vezes esse parceiro está oculto dentro do processo. Porque sozinho tem que ter uma disciplina muito grande. Então, eu falo que esse foi um exemplo que a gente pegou nos podcasts que a gente gravou. E você vê, porque às vezes eu acho que a liderança é isolada, às vezes, né? A pessoa está sozinha, precisa ter alguém para trocar. É uma das coisas que eu acho que é mais útil com a gente é dizer, eu estou com a dúvida em relação a alguma coisa. O que você acha de alguma coisa? E saber que a outra pessoa vai te dar uma opinião isenta, mesmo que dura, às vezes, mesmo que dizendo, não é, tipo, não concordo, e vai ter uns arranca-rabo, faz parte do processo. Inclusive, eu acho que quando, né, a relação vai maturando,
você entende que o que a pessoa está te falando, né? A gente já aprendeu, por exemplo, Marcelo e eu, a não reagir ao que a outra pessoa está falando quando a gente acha que vai contra o que a gente é, certo? Então, a minha opinião, por exemplo, eu já aprendi, antes eu reagia muito negativamente, certo? Hoje eu digo, espera aí, é quase como, né, a Marília me falando alguma coisa. Muitas vezes ela vai dizer, não, acho que não, não concordo. Né, tipo, então você vai evoluindo, né, e você vai dizendo, espera aí, essa pessoa é inteligente, essa pessoa já sabe, ela já acertou bastante no passado, ela me conhece, eu, tipo assim, né, eu vou dar crédito para essa pessoa, dizendo, talvez seja eu, do tipo, volta, faz uma reflexão, não vou responder nada. Então, aprendi a ficar calado e aprendi a respeitar mais essa opinião, porque ela funciona muito bem. Se você começa a tentar o tempo inteiro mostrando que você está certo, esse tipo de accountability partner, a relação não evolui. Né? Do tipo, eu tenho que estar aberto. Marcelo. A diferença da Marília e da Bianca é que, no nosso caso, cada uma vez está certo. No caso delas, elas estão sempre certas. Aquela chance de que a gente tem 50% de chance de estar certo e 100% de estar errado. É assim que funciona. Então... Brincadeiras à parte, ó. Brincadeiras à parte. Não, mas é importante, tipo, estamos valorizando, tipo, estamos falando publicamente que a opinião delas é mega importante, respeitada e valorizada. Muito bem, network. Foi o quarto ponto que... Uma das coisas que o podcast permitiu foi reconectar com alguns relacionamentos, falar com algumas pessoas, conhecer gente nova. Então, por exemplo, eu tenho recebido muitos livros de gente que está lançando livro dizendo, Raul, queria aparecer no podcast. E é legal, então toda vez que eu vou para casa da minha mãe, tem alguns livros, né, que estão ali, eu passo para a Dani para ela marcar. Mas tem gente, e Marcelo, isso eu acho que acontece com você também, que a gente só estava encontrando no aeroporto. Tem gente que mora na mesma cidade que a gente, mas a gente viaja tanto e fica, não sei, que de vez em quando se encontrava no aeroporto. O podcast é o momento de parar, sentar, conversar. E para você que está nos ouvindo, geralmente o convidado chega uns 10, 15 minutos antes e fica, às vezes, dependendo da conversa, 15, 20, meia hora depois. Então é um super bate-papo. E é uma forma excelente de chegar em pessoas que às vezes seria difícil de chegar. Você, né? Então, não estou recomendando que você comece o seu podcast, se você quiser, eu acho fantástico. Mas o fato de a gente estar numa postura onde a gente está perguntando coisas para pessoas inteligentes também faz com que a gente aprenda coisas novas conectado com uma pessoa que tem uma certa posição, que está, né, com um certo destaque e que tem experiência naquele assunto. Então, você vai ampliando tua rede de relacionamento de uma maneira que acaba sendo exponencial, porque muitas vezes essa pessoa coloca nas mídias sociais dela, fui entrevistado, saí, não sei o quê, então é que vai estar ligado ao meu quinto ponto de te posicionar. Mas essa questão de você trabalhar de maneira diferente o network, note que interessante que uma das coisas que eu sempre defendi no network, muita gente faz network errado porque vai querendo extrair, que vai querendo tirar. Eu vou falar com outra pessoa porque eu quero alguma coisa dela. E eu sempre vou dizer o que você pode agregar. Então, quando a gente traz uma pessoa para o podcast, no fundo a gente está dando palco para ela, a gente está dando espaço para ela, a gente está dando visibilidade para ela, nós não estamos pedindo nada em troca. A gente quer uma hora do seu dia, um pouco da sua energia, conte a sua história, mas no fundo a gente está dando visibilidade para a pessoa. E a gente sempre acreditou muito nisso, de pegar pessoas boas, se conectar com elas, se aproximar com elas, trocar experiência com essas pessoas. Inclusive o network é legal porque um começa a falar para o outro, né? Daqui a pouco começa, não, né? Você não, às vezes não conhece diretamente, mas você conhece alguém que conhece, né? E de novo, é uma postura proativa em relação ao network. Eu não fico esperando. A gente, o Marcelo e eu, recebe o tempo inteiro demandas, inclusive nós negamos 80%, 90%, né? Tanto que o Marcelo estava falando outro dia, a Bianca fica me empurrando, vai, você tem que participar, você tem que fazer, você tem que não sei o quê. Mas a gente achou uma forma mais tranquila de dizer, não, a gente gosta de um jeito diferente, não gostamos de ficar aparecendo, não somos de show, não sei o que, tá? A gente gosta dessa conversa inteligente. E o network, então, é muito mais sobre saber sobre o outro. Não é só o que a gente está aprendendo, mas né, o que a pessoa pode nos dar. É compartilhar isso, é trocar isso, é falar, é abrir portas novas. A gente estava falando de, né, toda vez que você conhece uma pessoa nova, está abrindo um universo novo ali. Como que você pode? E às vezes você pode aprender uma coisinha, às vezes você pode relembrar uma coisinha, às vezes você pode trocar ideias e experiências. Quer dizer, em termos de network, tem sido muito bom. E para mim, que moro fora, tem sido excelente. O Marcelo também tá, né? Foi para Floripa justamente para dizer, eu quero ficar um pouco
mais tranquilo, quero ficar afastado, tenho criança pequena, eu quero, né, uma certa qualidade de vida. Então a gente não é de ir em evento e ficar trocando cartão, etc. Mas como ferramenta de network de alto nível, né, de alto nível, eu achei que o podcast foi excelente. Eu acho que tem dois pontos importantes, né? A gente entrevistou o Salib e o Carlos Júlio, né? Que são dois caras que também tinham uma profissão, uma função dentro de uma empresa, e essa função fazia com que eles tinham um network. O Walter Longo. Exatamente. E o Walter Longo também, que acabava tendo um network. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu e o Raul somos péssimos de network. Péssimos. A gente não curte, a gente curte relacionar com quem é nosso ambiente mesmo, assim, naturalmente. Quando você olha no palco lá na frente, você fala, nossa, esse cara deve. Não, não. A gente conhece um monte de gente, respeita um monte de gente, graças a Deus, respeitado por um monte de gente, mas fazer network para nós não é algo natural, certo? Então isso daqui acaba virando um processo para que a gente relacione com pessoas que a gente gosta muito, que a gente admira muito e que a gente aprende muito acima de tudo. Então, isso é muito legal. E eu falo muito assim, por exemplo, que é possível criar. Então, assim, cara, eu sou gerente comercial, eu sou diretor comercial de uma empresa, eu sou empresário. É possível forçar o processo de network. Do tipo assim, ó, pelo menos uma vez por mês eu vou visitar um empresário de um outro segmento aqui na minha cidade para conversar com ele. E vou ligar e vou marcar. E você vai se assustar, porque você vai ligar para marcar, o cara vai marcar com você. Porque as pessoas também estão querendo se conectar com pessoas que estão dentro do mesmo cenário, dentro do mesmo ambiente que ele. Então é possível criar um processo, e mais do que é possível, é obrigatório criar. Porque quando, imagina só, o que eu com o Raul aprendemos nesses 50 podcasts, não está escrito, cara. Muita coisa, desde gravação até informações super relevantes, a gente aprendeu dentro desse podcast. Então, quando você não é naturalmente um cara de relacionamento, você pode criar situações que forcem. Tipo, fala pro cara, eu vou lá visitar ele. Eu vou lá na fábrica dele, eu vou lá na indústria dele, eu vou lá no escritório dele visitar. Se você não colocar isso na sua rotina, porque você fala, isso não é importante, cara, isso é muito importante. E cada vez mais essa conexão acaba sendo super importante, não só para o aprendizado, mas para a troca de informações estratégicas mesmo. Então, se você naturalmente não é um cara de network, porque tem gente que naturalmente é isso, né? O cara chega acontecendo, você precisa criar situações que façam isso acontecer. Então, você tem alguém trabalhando com você, uma assistente, fala, cara, liga e pede para marcar uma reunião para mim, ou pega o telefone, eu vou mandar um WhatsApp aqui para pedir. E é muito louco, as portas se abrem. Eu vejo isso acontecendo, sabe? Às vezes eu vou para algum lugar para atender um cliente nosso, tem uma outra empresa perto, eu peço para alguém e falo, tenta marcar com o cara recebe. Às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, né? Assim, se eu soubesse, eu tinha marcado antes. Só que às vezes a gente se enrola para fazer esse tipo de processo e a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Então, se você não é um cara de network, force esse processo de network. Esse podcast é uma maneira de eu com o Raul, que não somos naturalmente pessoas de network, mantermos um grupo de relacionamento com pessoas que a gente adora, admira e aprende demais. Perfeito. E se vê de novo a postura proativa, né? Tipo assim, entender quais são as nossas limitações, quais são os nossos pontos fortes e fracos, o que gostamos de fazer e encontrar um meio termo que depois funciona. Quando se consegue encontrar, isso é muito bom. Muito bem, e você falou do Salib, você falou do Walter Longo, que depois que era o terceiro que você falou que... o Carlos Alberto Júlio, né, do tipo, pessoa, nossa, tipo, network, esses caras dão aula, dão network, né, tipo, inclusive fora, né, do tipo, o pessoal tem network fora também, que é fantástico. Muito bem, para terminar, Marcelo, eu coloquei, na verdade, algo que, para mim, é quase como a consolidação de tudo isso, que é a questão de posicionamento. Uma coisa que o Marcelo e eu temos falado há bastante tempo é como a gente quer ser percebido no mercado. Certo? Então, tem concorrentes nossos de diversas áreas que estão fazendo coisas completamente diferentes e que a gente olha e a gente diz isso não é quem nós somos. Certo? Nós poderíamos fazer, mas a gente olha e diz não é quem nós somos. Então, e você deve ter também no teu mercado, pare para pensar, concorrentes teus que podem até estar tendo sucesso e a gente às vezes, né, é chamado tipo o canto da sereia, né? Aquilo vai te atraindo, porque você vê, pô, eles estão indo bem, eles estão crescendo, etc. Mas você olha no fundo e diz, cara, mas não é quem a gente é. Isso aí não está no nosso DNA. Não é o que a gente acredita de verdade. Você poderia até começar, mas, de novo, se a gente voltar em termos de consistência, você não vai conseguir manter, porque não é quem você é. Certo? Precisa ser natural, certo? Verdadeiro, para você conseguir ser consistente. E aqui, então, a gente tem pensado muito como a gente quer se posicionar. E se você olhar
um pouquinho do que a gente veio falando até agora. Primeiro, da necessidade da evolução, certo? De você continuar sendo você mesmo, mas não sempre o mesmo. Então, versões melhoradas de você mesmo dos seus processos. Segundo, a questão de ser consistente. Terceiro, de ter um accountability partner. E quarto, de você ampliar a tua rede de relacionamento para descobrir coisas novas, para trazer gente nova, tipo oxigênio novo para a tua vida. É assim que a gente quer ser visto, certo? Então, na Venda Mais de Verdade, o podcast reflete o que a gente acredita. Essas coisas de conversa inteligente para você evoluir, para você ser consistente, para você ter um parceiro, certo? De contadoria, vamos chamar assim, do tipo, nós vamos estar ali com você, e para você ter uma rede de relacionamento, porque tem clientes nossos que já hoje não são mais, então mais clientes nossos, que até hoje nos ligam. Alunos meus do JEC, mentorados, né, do tipo, gente que fez curso com o Marcelo, gente que fez palestra. A rede de relacionamento, ela continua naturalmente se expandindo. E depois, eu não me lembro quem foi, talvez tenha sido Einstein, mas ele é tão mal citado que eu tenho até medo de dizer, depois a gente pode verificar, mas diz que depois que o teu cérebro amplia com uma ideia nova, ele não volta nunca mais ao tamanho original. Para mim, com rede de relacionamento e com tudo isso que a gente está falando, é exatamente a mesma coisa. O que eu aprendi é que você tem que assumir o controle do teu posicionamento, porque senão você começa a ter uma postura reativa em relação ao que os teus concorrentes estão fazendo. E o posicionamento é importante demais para você estar numa postura reativa. Tá? Você tem que entender isso, mas a postura de verdade é quem eu sou, o que eu quero transmitir, que tipo de cliente eu quero atrair. Lembre isso e leve isso, certo? E no nosso caso, vou repetir, evolução, consistência, accountability partners e essa questão de você se abrir para novos conhecimentos e para novas experiências que vêm do network. Aí sim te posiciona bem. E aí fica uma coisa muito legal, porque quando as pessoas vêm falar com você, já vêm meio que qualificadas. Porque a pessoa que está vendo ou ouvindo esse podcast já tem um perfil que também acredita nisso, certo? Então, uma maneira de, quero saber mais sobre a Venda Mais, quero saber mais sobre o Raul, sobre o Marcelo, né? Vou entrar para pesquisar. Está lá e está consistente, evoluindo sempre, certo? Estamos juntos. Então, pense nisso, pare para pensar o teu posicionamento hoje, se ele tem realmente sido proativo, de você claramente definir quem você é, o que você representa para o mercado, quais são os seus diferenciais, quais clientes você realmente quer, ou se você no fundo está reagindo o tempo inteiro, e aí muda uma coisa, você tem que mudar, muda outra coisa, porque no fundo não tem algo que seja consistente. Então, para mim, essa foi a quinta e última lição. Cara, a gente entrevistou o Fred Alecrim e o Caio, né? E eu acho eles, por exemplo, um super exemplo de posicionamento em relação a varejo, né? Vou fazer muitos eventos no Brasil, quando é varejo, eu estou lá para falar nossa visão mais estratégica do processo, e eles também têm a visão estratégica, vão lá para falar sobre varejo. O varejo vai acabar, o varejo está em crise, o varejo está se transformando. Eles continuam falando sobre varejo, né? Então, eu acho que essa é uma questão de posicionamento super importante dentro do processo. Eu sou mais generalista dentro do processo e gosto de ser generalista, porque, enfim, a gente está aqui no centro de uma operação que nos força a isso, e eu, naturalmente, Raul também gosta de estar em todas as áreas, todos os segmentos, a gente gosta disso. E eles dois, para mim, são exemplos de posicionamento. Muitas vezes a pessoa fala, o varejo vai mudar, o varejo vai acabar, vai se transformar, então pula para uma outra área. Não, eles ficam ali no varejo, falam sobre varejo, vivem sobre varejo. E eu acho que isso é super importante. Então, assim, a gente tem um posicionamento generalista, né, de vendas e gestão comercial, porque isso é o nosso mundo, o nosso universo. A gente vai do agro até o varejo, né, e a gente tem uma visão geral desse processo, e acho que isso ajuda em muitos momentos, porque a gente consegue cruzar experiências, mas também ser posicionado e estar ali dentro de um nicho, de um segmento específico, ajuda muito a você a ter sucesso. Esse dia eu estava conversando com um executivo, e um executivo até que razoavelmente novo, e ele falou assim, Caetano, eu estava querendo mudar de segmento, eu estava querendo ir para uma outra área, né? E aí a conversa que a gente teve, assim, tudo que ele acumulou até agora é um patrimônio dele, né? Ir para outra área é uma decisão de trazer o conhecimento, mas abrir mão de um patrimônio de relacionamento que ele tem. E aí toda a conversa foi em cima disso, né? Um cliente nosso de consultoria pediu para ter uma palavra comigo ali, eu falei, cara, é uma decisão da sua vida. Você vai abrir mão de um grande
ciclo de relacionamento que você tem para ir para um novo segmento. Tá a fim de fazer isso? No final das contas, ele olhou e falou: nossa, acho que eu tenho muito mais a perder do que eu. Ele falou: dá para fazer experiências na minha vida pessoal, né? E não fazer uma mudança na vida profissional, porque eu vou perder completamente o meu posicionamento. Eu falei: cara, no seu segmento você é um cara respeitado, né? E reconhecido. Tá a fim de começar, não do 0, mas do 3 de novo? Daí ele falou: puta, de verdade não. Eu falei: então fica aí posicionado onde você está. Tudo tem uma decisão, né? Toda vez que você faz uma mudança, você pode agregar no seu posicionamento ou comprometer o seu posicionamento. Não estou de maneira nenhuma falando para você não mudar, mas estou falando para você sempre refletir o seu posicionamento e sobre como as suas atitudes têm te ajudado a se posicionar, né? Eu falo sempre para as pessoas, falo, cara, cada mensagem que você manda para sua rede social, cada relacionamento que você tem com o seu cliente, você está ajudando no seu posicionamento ou você está atacando o seu posicionamento. E é importantíssimo pensar sobre isso, porque isso vale para a empresa, isso vale para a pessoa, isso vale para todo mundo. E às vezes a gente não leva isso tão a sério, a gente não faz essa reflexão, como isso está ajudando no meu posicionamento ou atacando o meu posicionamento. E raramente existe neutro nessa questão, né? Do tipo assim, ou, né, são dois caminhos, assim, ou a questão é que no começo não dá para ver muita diferença, mas essa questão do posicionamento, meu, todo dia a gente reforça. E é uma postura proativa em relação a o que as pessoas pensam quando pensam em você. O que as pessoas pensam quando pensam no teu produto ou no teu serviço. O que as pessoas pensam quando pensam na tua empresa. Certo? Então, eu estava lembrando aqui, por exemplo, a Ana Artigas com inteligência relacional. É o tema dela. O William Caldas com repertório. É o tema dele. O Guilherme Machado com imóveis. É o tema dele. O Cláudio com storytelling, certo? Tipo, storytelling. É o tema dele. Então, você vê que as pessoas começam a se especializar. E então, quando você diz, pô, espera aí, eu preciso de alguém para fazer isso, você já lembra dessa pessoa. É quase top of mind, né? Você tem que ser top of mind e ter uma postura proativa. Muito legal. Então, né, reforçando aqui tudo que a gente falou, a gente tem 50 episódios do podcast, tá lá disponível. Se em algum momento você quiser dar uma olhada, fantástico, volte lá, porque às vezes a gente encontra algumas pérolas. E uma das grandes maldades que eu acho que tem dessa vida moderna é que vão aparecendo coisas novas e as coisas boas vão ficando empilhadas, na verdade, embaixo de coisas novas. Mas ela é boa. O fato dela não ser mais nova não significa que ela perdeu a qualidade. Então tem muito podcast que é muito, muito bom. Mas como a gente faz um semanal, ele, né, vai ficando na lista. Volte lá e pegue alguns da lista que você vai se encantar. Você vai com certeza ficar muito, muito satisfeito ou satisfeita. E lembre que isso tem muito a ver com a nossa vida também, né? Do tipo, não é só coisa nova, é coisa que, né, a gente fazia antes e que precisa resgatar, que precisa voltar lá, continua tendo valor, né? Tem alguns livros que vale a pena ler de novo. Tem muita gente que vale a pena e volta e lê de novo. Então, acho que essa ideia é fantástica. Muito bem, então, a gente falou de evolução, de consistência, dos accountability partners, de network e de posicionamento. Marcelo, para a gente terminar, algum comentário para encerrar? Obrigado por estar com a gente nesses 50 podcasts. Raul, obrigado. Foi um prazer demais fazer esses 50 podcasts, que a gente tenha mais milhares de podcasts, centenas de podcasts aí, porque a gente gosta muito de fazer isso. E obrigado por estar nos acompanhando. E eu vou pedir uma coisa que o Raul sempre pede. Pô, manda mensagem, indica alguém para a gente falar, fala de um assunto, de um tema. Essa interação para nós é muito, muito, muito importante e muito relevante. Então, às vezes você conhece alguém, você fala, pô, com esse cara genial aqui, fala com ele porque tem muito para entregar. Então, indica para a gente. É sempre muito bom contar com a sua participação para que esse podcast seja feito a muitas mãos. Legal, bacana. E meu último comentário é o seguinte, Marcelo e eu, a gente está falando que a gente fez 50 podcasts, mas a gente não fez 50 podcasts. A gente fez um podcast, 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 uma vez, 50 vezes. Então, às vezes, se a gente tivesse começado lá no começo de dizer, vamos fazer 50 podcasts, a gente diz, meu Deus, será que dá? Será que não dá? Não sei o quê. Um podcast a gente consegue fazer? Consegue. A gente vai fazer sempre o melhor possível este podcast. E o próximo, daqui a pouco a gente vê, certo? Qual que é o próximo. Mas lembre que essa jornada começa com esse primeiro passo e depois o outro passo e depois o outro passo. E às vezes a gente fica se preocupando demais com todos, meu Deus, tudo que eu tenho que fazer. Não é uma maratona de 42, 195 metros. É 1 metro, 1 metro, 1 metro. O próximo metro você consegue fazer. Por que as pessoas desistem no meio de uma maratona? Porque ela não consegue pensar que ela consegue, faltam 15 quilômetros. Não faltam 15 quilômetros, falta 1 metro, falta 2 metros. Faça esse próximo metro. Né? Eu sempre digo que 1 é mais do que 0.
Se consegue fazer um pouquinho melhor do que você fez ontem, isso já é o suficiente. Se você for consistente, se você evoluir constantemente, ok? Que fique essa lição, então, para você. A gente vai fazer mais 50, mas se você parar para prestar atenção de verdade que nós estamos fazendo mais um. E depois mais um. E assim assim você vai construindo. E tudo que você construiu na tua vida, tenho certeza absoluta que foi assim. Passo a passo, degrau por degrau. Tá bom? Campeão, campeã, super obrigado por estar aqui com a gente. Curta, comente, compartilhe. Nos vemos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, grande abraço, obrigado, boas vendas.